Bom dia, né? Hoje dia 6 de dezembro de 2025, né? O ano se acabando. Vamos fazer nossa oração para começar nosso estudo. Bom Espírito presente aqui. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para esse estudo. Obrigado pela presença desses nossos irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco, para juntos podermos aprender e podermos evoluir. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida, Senhor. Muito obrigado. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, meus irmãos, nós vamos para a pergunta 242 da página 160. A pergunta é o seguinte: como é que o espírito tem conhecimento do passado? E esse conhecimento lhe é ilimitado? Aí eles respondem assim, o espírito: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifique-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu ensino. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que te apagou na memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então olha só que interessante que ele fala. Quando nos preocupamos com o passado, ele se torna presente, né? Então, gente, isso quer dizer o seguinte: muitas coisas que nós vivenciamos hoje é porque trazemos de vidas passadas, memórias, né, que fica dentro da gente, né? Fica aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento que falta algo dentro de você. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, se liberta disso. Aí você não sabe o que é, mas é do seu passado. São vidas passadas, né? São questões mal resolvidas que continuam a te atormentar ainda nesta vida, né? Por isso que a apometria, ela tem um tratamento que consegue adentrar dentro do seu passado, de suas vidas passadas, e resolver essa situação, separando os corpos. Então, muitas vezes tem coisa dentro dos seus corpos, do seu corpo emocional, né, que pode ser resolvido, né, com a apometria. Então, gente, vocês precisam entender que quando nós vivenciamos muito passado e se torna presente, não tem aquelas pessoas, até mesmo nessa vida, alguma coisa que aconteceu lá atrás, na infância, né? Aconteceu, às vezes, uma briga com uma pessoa, muito lá atrás, e a pessoa fica remoendo aquilo, como se aquilo fosse hoje, e aquela outra pessoa até já esqueceu disso, mas essa pessoa fica se amargurando, fica trazendo aquilo dentro dele, e não esquece de jeito nenhum. Aquilo está fazendo mal a quem? A outra pessoa ou a você, né? Porque está remoendo uma coisa que deixa para lá, gente. Continua a caminhada, né? Então vamos lá, para 242. Como é que o espírito tem conhecimento do passado? Não, desculpe, é 243, essa eu já respondi. E o futuro, hoje o espírito conhece? Ele responde: ainda isso depende da elevação que tenha conquistado. Muitas vezes apenas o entreveio, porém nem sempre é permitido revelá-lo. Quando o vê, parece-lhe presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro depois da morte. A alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas imigrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, precisa que a cabos de muita existência se haja integrado nele. Olha que interessante, né? Vamos repetir de novo a resposta para vocês perceberem. Ainda isto depende, a sua pergunta é a seguinte: e o futuro, o espírito conhece? Eu estou fazendo essa pergunta de novo, porque tem muitas pessoas que eu fui numa rezadeira, eu fui numa vidente,
ou eu fui não sei aonde, o cara me revelou o meu futuro. Calma, não é assim, tá? Então, vai lá. O futuro, os espíritos o conhecem? Olha o que ele responde. Ainda isso depende da elevação que tenha conquistado. Muitas vezes apenas o entrevém. Porém, nem sempre lhe é permitido revelar. Quando vem, parece-lhe presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas imigrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, precisa que, ao cabo de muita existência, se haja integrado nele. Ou seja, gente, a pessoa, para revelar o futuro, tem que ser um espírito muito elevado. Essas pessoas que falam que vê o futuro, que revela, na verdade ele vê possibilidade. O que são possibilidades? Né? São aquelas coisas que muitas vezes a pessoa tem intuição. A pessoa fala, gente, esse menino vai ser isso, a vida desse menino vai ser aquilo. Porque ele está prevendo, ele está vendo a situação. Ele vê o andamento que a pessoa está levando para a sua vida. Uma pessoa que só vive no meio da droga, qual é o fim dele mais provável? Mas no meio do caminho, ele pode mudar isso. Ele pode mudar isso. Né? Então, o futuro não é dado assim. As pessoas que falam, você vai ser milionário, você vai acontecer isso. Isso pode acontecer, porque pode abrir um leque, um véuzinho das possibilidades do futuro. Mas no meio do caminho pode acontecer alguma coisa que você desvia desse rumo. E tem muitas pessoas que confundem o passado com o presente com o futuro com o presente, porque quando o espírito não tem noção de tempo e espaço, gente. O espírito não tem noção de tempo e espaço. Às vezes ele está falando uma coisa com você de vidas passadas e você fica ofendido. Mas é alguma vida sua que você foi daquele jeito. Ou às vezes fala que vai acontecer alguma coisa na sua vida e você espera e não aconteça. Porque você, no meio do caminho, você mesmo escolheu um outro caminho. Então aquilo que eu vi uma possibilidade de acontecer, não aconteceu. Como se você seguir o rumo certo, vai acontecer. Então eles não têm assim uma coisa precisa. Não tem uma coisa precisa. Quantas revelações ficaram pelo caminho aí de muitos videntes? Quantas pessoas revelaram coisa que não existe? Mas iria acontecer. Mas a pessoa escolheu um outro rumo. Né? Aí na letra A ele pergunta assim, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Olha só, hein? Ele vai responder, completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém pode igualar. Então você não tem condições de revelar o futuro. Olha só a resposta, completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Então, há possibilidade do futuro, não há o futuro, ok? Então ficamos por aqui com esse estudo, né? Porque são estudos que nós temos que fazer devagar, não adianta dar muitas perguntas, porque é bom dar poucas perguntas para as pessoas refletir, para as pessoas terem uma reflexão. Agora, se alguém falar que te revela o futuro, tome cuidado, a pessoa pode ver possibilidade. Né? Então, quando você vai a um mentor, quando você vai a um líder espiritual que fala que sua vida vai ser assim, que ele viu, fica com o pé atrás, Agora, você falar, olha, eu vejo na sua vida uma possibilidade de você ter um casamento assim, de você acontecer isso, porque pode abrir realmente esse leque, mas são possibilidades, mas para isso acontecer, vai depender de você, como também há pessoas que conseguem ver o futuro, mas as possibilidades, como eu falei, ele consegue às vezes ver que Deus abre um leque para que mostre o caminho para aquela pessoa. Quantas pessoas falam,
Ah, eu te vejo você trabalhando nisso, eu te vejo você trabalhando naquilo. Realmente isso existe, gente. Mas não são assim confiável com todos. Tem pessoas que realmente Deus abre, descortina o véu, descortina o véu, né? E quando você vai para o outro lado, lá no plano espiritual, ele mostra para você o que você poderia ter chegado e por que você não chegou, né? Quais foram os seus erros, suas falhas, mas não como castigo, e sim para te lembrar que você tem que melhorar naquilo para alcançar o objetivo, que é a evolução. Ok? Vamos ficar por aqui e agradecer a espiritualidade, né? Obrigado. Obrigado, bom Espírito presente aqui. Obrigado por esse estudo. Obrigado por tudo que tem feito na minha vida. E que nós possamos, Senhor, muitas vezes, perceber o que é verdade, o que não é, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos. Sabemos da nossa pequenez, das nossas limitações, mas sabemos também da nossa capacidade de evoluir, de vencer as barreiras, os obstáculos que são colocados na nossa frente, não como castigo, e sim como um aprendizado. Então, obrigado pela presença desses irmãos aqui, que são trazidos para estudar conosco. Obrigado à espiritualidade que protege esse estudo. Muito obrigado. Sendo assim, damos um término no nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.